Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa. Eu, professor Robson Santos, tenho uma alegria de estar aqui com você para pensar, refletir sobre temas tão importantes dentro da Palavra de Deus, como o batismo. Qual é o batismo bíblico? Qual é o batismo correto? Nós temos batismo feito nas Assembleias de Deus, feito pelas igrejas históricas como a Presbiteriana, Batista, Maranata, a Igreja Católica, diversas igrejas com os seus batismos, com suas fórmulas, com os seus formatos de batismo. Qual que de fato as Escrituras determinam? Qual que é o correto? Qual que Deus se agrada? E eu quero pensar com você esse tema onde tem chegado para mim várias perguntas, seja por meio do WhatsApp, seja por meio de contato direto, pessoas perguntando sobre esse tema. E você sabe qual é o batismo correto? Coloque aí, tem uma parte do comentário deste vídeo, coloque aí a sua opinião, qual é o batismo segundo as Escrituras? Que aí eu quero pensar com você aqui também. E no final, gostando, deixe o seu like, será muito importante. Qual foi o batismo, então, deixado por Cristo para que seja imitado? Eu quero começar com você através da declaração das Assembleias de Deus, quando fala sobre batismo. Batismo, segundo a declaração das Assembleias de Deus, tem uma fórmula batismal, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta fórmula é a fórmula bíblica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando está escrito que os discípulos estavam batizando pessoas em nome de Jesus, a ideia que se tem é que foram batizando e batizavam na autoridade de Jesus, mas a fórmula em si é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas e o formato? E o local? Seria de fato no rio? Seria no tanque? Na piscina? Qual é o local segundo as Escrituras? Seria por imersão ou seria por aspersão? Qual é a forma deixada por Jesus? Se você for considerar comigo em Marcos capítulo 1, Jesus chega até João. João já estava a batizar. Já era comum no contexto judaico batizar pessoas. E batizava onde? No Rio Jordão. Nós percebemos com isso que já era uma prática, mas só que em nenhum lugar das Escrituras do Antigo Testamento falam o local ou formato. Quando João está a batizar, ele pegava: arrependei-vos e sejam batizados. Ou seja, a primeira regra para quem fosse batizado e ser batizado era o arrependimento. Sem arrependimento, não poderiam se batizar. Tendo arrependido-se dos seus pecados, então seriam batizados em Cristo Jesus. Então, a primeira regra nas Escrituras é o arrependimento. Agora, se Jesus não tinha pecado, por que ele seria batizado então? Já que era essa regra. Você vai entender isso no próprio texto bíblico. Nos evangelhos sinóticos, Jesus chega para ser batizado e João Batista fala assim: tu vem a mim, eu que preciso ir a ti. Mas Jesus fala: é necessário para que se cumpra as Escrituras. No texto lá do evangelho escrito pelo apóstolo João, ele vai dizer o seguinte: tudo que eu fiz foi para exemplo. E nas ordenanças à igreja temos o batismo e a Santa Ceia. Logo, se batizar é uma ordenança bíblica, logo se batizar foi deixado como exemplo pelo próprio Cristo. Mas aí veja um detalhe: Jesus foi batizado por imersão. A ideia que se tem foi por imersão no Rio Jordão. O eunuco, em Atos capítulo 8, a ideia também que ele foi batizado também no rio. A ideia que se tem por imersão. Quando você compara o que está também no texto bíblico, lá de Romanos 6, o 3 e o 4, que fala que batismo é semelhante à morte e ressurreição, a ideia que se tem é a imersão, o mergulhar, e depois o ressurgir. A ideia que seria, então, pelas Escrituras, o modo correto é a imersão. Mas em nenhum lugar das Escrituras neotestamentárias está escrito lá que o batismo correto tem que ser por imersão. Embora as referências bíblicas
que os batismos foram praticados na sua maioria por imersão, não há uma exigência diretamente bíblica que tem que ser por imersão. Também não está uma exigência nas Escrituras que o local devidamente tem que ser no rio. Pelo contrário, só diz que o local que João Batista estava a batizar foi no rio. O lugar onde, por exemplo, o eunuco, lá junto com Filipe, foi batizado, foi um local, sem dúvida, que tinha águas, né? Mas não fala que era rio, mar, não fala na descrição bíblica. Então, qual é o local correto? Então, levando em conta o contexto bíblico, a ideia que se tem é que o batismo seja por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas imagina você o seguinte, você está em algum lugar, né, em algum continente, pegando o Evangelho, arrependei-vos, sejam batizados, e de repente alguém se decide pelo arrependimento, ser batizado, só que lá não tem água suficiente nem para beber, para o dia a dia, para as necessidades do dia a dia. Então como é que você vai fazer no caso de batismo por imersão? Por acaso Deus não aceitaria o batismo por aspersão? Se formos considerar as Escrituras, o que vale, o que é necessário para ser um batismo segundo as Escrituras é essa fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O local já é, digamos, entre aspas, aqui secundário, justamente porque o que importa é o ato simbólico e não o ato literalmente, ou seja, o ato físico, literalmente, de ser mergulhado. Então, aonde você percebe que o texto sagrado se prende só à fórmula, não o local e a forma. E você, o que pensa? Depois de ouvir, meditar, ler as referências, Romanos 6, Marcos 1, Atos 8, as referências como 1 Coríntios 10 e outras referências bíblicas, a qual conclusão que você chega? Eu poderia te afirmar aqui e chegar à conclusão que eu acredito no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o local vai depender da liturgia da igreja, vai depender do regimento interno da igreja, vai depender da tradição da igreja. Mas e você, qual é o seu comentário? Qual é a sua forma de pensar sobre isso? Então fica aí essa reflexão sobre o batismo ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nessa fórmula batismal. A ideia que se tem que, de fato, quem batiza em Cristo, ele batiza de forma a morrer e ressuscitar para Cristo. A ideia que se tem sobre o povo de Israel, por exemplo, que eles foram batizados na nuvem, no caso lá do Mar Vermelho, a ideia de imersão, mas Deus estaria limitando o batismo nessa forma, nesse local? Acredito que não, mas e você? O que você pensa e acredita? Que Deus te abençoe. Até a próxima reflexão bíblica e, se possível, reflexão teológica também. Que Deus te abençoe cada vez mais a você e a sua família. Deixe o seu comentário, a sua pergunta, a sua crítica, a sua concordância e o seu like nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Até mais.